Vamos lá, então é o seguinte, quando você tem uma questão que é a empregada doméstica que chega e que você não tá gostando, que ela chega e ela vai tomar café, ela vai fazer alguma outra coisa antes de começar a trabalhar, e aí a reclamação que eu tenho, ela chega, toma café, demora uns 45 minutos para começar as atividades da casa. Então aqui o que eu falo para você? Você já chegou a conversar com a sua empregada doméstica sobre essa questão? Porque é muito simples quando você simplesmente reclama e vem comentar comigo, né? Mas ela chega e demora muito para começar as atividades de casa, e isso acaba atrapalhando ela. Quando você tem uma boa comunicação e que você é clara, que você é transparente, que você tem uma comunicação com empatia com a sua empregada doméstica, você pode chegar nela e perguntar e falar: olha, eu acho que esse seu horário tá começando a te atrapalhar, você não tá rendendo, de repente isso daí tá te tomando um tempo, porque pensa também aqui comigo, não é porque ela chegou e vai tomar um café que ela não vai dar conta do trabalho dela. Então, aí é uma questão de você analisar. Tem um degrauzinho aí de diferença de simplesmente você achar ruim que ela tá... Tem um degrauzinho de diferença de você achar ruim que ela tá tomando um café da manhã e que vai atrapalhar o serviço dela, de você entender o que realmente está fazendo com que ela tenha essa falta de otimização do tempo, não só porque ela tá tomando um café da manhã, não é verdade? O que tá acontecendo aí? Por que ela não tá rendendo como poderia, né? E aí você pode ver, será que ela tá se distraindo nessas atividades? Será que alguma coisa tá tirando o foco dela, que tá roubando esse tempo dela que você acha que é o café da manhã? Então, aqui eu recomendo sim, e eu falo para você, a melhor forma de você resolver essa questão é conversando, mostrando para ela que de repente algumas atividades dela podem estar tomando o tempo dela e é por isso que ela não está rendendo o que você acha que ela poderia, né? Que ela tem capacidade, que ela é capaz, que ela pode se desenvolver melhor, mas que em algum momento, alguma coisa que está rolando ali do que ela está fazendo pode estar atrapalhando ela. E aí eu falo com você o seguinte, aqui é total comunicação, não tem outra palavra que eu tenho aqui para te falar. Você precisa, no sentido de você ter essa comunicação melhor com ela, para você entender, primeiro, por que ela chega e ela de repente demora, né, tanto tempo para tomar um café. Se você se incomoda muito com isso, combina com ela, para ela chegar um pouquinho antes, não tem problema, né? Ela chegar, tomar o café dela, tranquila, às vezes ela sai muito cedo de casa e quando ela chega na sua casa, realmente ela já tá com fome, querendo comer alguma coisa, justo, né? Deixa ela também tomar o café dela com tranquilidade, mas se é uma coisa que te incomoda muito, pede para ela chegar um pouquinho antes. E, além disso, eu, sinceramente, não acho que é ela tomar café que vai estar atrapalhando a rotina dela aí dentro da sua casa, mas a partir do momento que você começa a prestar atenção e que você conversa com ela, o que pode estar ali atrapalhando o desenvolvimento dela, o que ela pode estar, como eu já tinha comentado, né? O que são essas distrações aí externas que podem estar tirando a concentração dela e roubando o tempo dela das atividades. Então pensa nisso quando você for conversar com a sua empregada doméstica, quando você tiver alguma questão que não tá legal e que tá realmente te incomodando. Outra questão que me aparece bastante aqui e que eu sinto que existem aí, né, o patroa e patrão bem incomodado é com a questão da empregada doméstica chegar sempre atrasada ou tá faltando muito. Então, de novo, esse é um que linka ali com essa primeira que a gente conversou, que é comunicação. Não tem outra palavra, gente. Aqui é você conversar
Agora, se você não tem uma conversa empática, se você não vai buscar entender o que está acontecendo com ela, de repente isso daí não vai funcionar. E eu falo com você, de repente uma boa conversa, ela pode salvar relacionamentos, né? E o seu aí seria com a sua empregada doméstica, e é um relacionamento, não deixa de ser, não é verdade? Então, quando a gente tem uma comunicação com empatia, que você tenta entender o outro lado, porque quando a gente vai fazer essa conversa, é muito importante que você se coloque no lugar da outra pessoa. Converse com ela, tentando entender o que está acontecendo. A relação que você tem dentro de casa, ela é tão importante, porque a sua empregada doméstica, ela está dentro da sua casa, ela vive momentos seus de intimidade ali, que muitas pessoas da sua família, amigos muito próximos, não estão com você naqueles momentos, em todos essa intimidade que você tem dentro de casa, e que a sua empregada doméstica está ali, sempre do seu lado, vivendo com você todos esses momentos. Então não tem como você... Não é que eu tô falando, ela não vai ser a sua melhor amiga, não é isso. Mas acontece que você precisa de ter um mínimo de comunicação e um mínimo de empatia ali com ela, no sentido de você conhecê-la, de você mostrar que você tem interesse por ela, de você mostrar que você se preocupa com ela. E isso daí é sim uma via de mão dupla. Não tem como você ter uma boa empregada doméstica se você não tiver um mínimo de comunicação, um mínimo de interesse por essa pessoa que está dentro da sua casa. E aqui eu já falei, e eu vou repetir, não existe fórmula mágica, não existe varinha de condão. Eu tenho sim muitas empregadas domésticas que eu consegui conversar aí no curso, e que a gente vai dando um ensinamento, vai dando um treinamento, e que elas vão levando para casa, né, para o serviço, o que eu tô levando para elas. Mas se eu não tenho a ajuda da patroa, do patrão, do outro lado, toda a minha gestão vai por água abaixo. E quando eu falo isso, não é que eu tô pedindo para você ficar o tempo inteiro com ela, gastar o seu dia com isso. Não é isso. Pensem que a qualidade do que você fala vale mais do que a quantidade. Então eu quero que você fique pouco tempo com ela, mas que o que você vai passar para ela seja uma informação de qualidade. É isso que vai otimizar, é isso que vai melhorar a comunicação e esses incômodos que você tem aí dentro da sua casa com a sua empregada doméstica. Então, assim, quando eu volto a falar, né? Ai, mas Fabi, a minha empregada doméstica é muito folgada. Ai, Fabi, ela chega sempre atrasada. Então, aqui de novo, todas essas questões, elas entram na comunicação, todas. E não tem como ser diferente. Você vai conversar com a sua empregada, você vai entender o que está acontecendo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu tava com a Verinha, né, que foi a minha empregada doméstica, ela ficou comigo 16 anos, ela saiu da minha casa pra se aposentar. Então foi assim, uma super tristeza pra mim, porque ela era realmente uma pessoa que eu considerava da família. Enfim, além do que ela tocava a minha casa perfeitamente, do jeito que eu queria. E então assim, eu falava, nossa, eu vou ter que começar tudo de novo, vou me ensinar outra pessoa. Então isso pra mim foi eu fiquei assim, desesperada. Mas enfim, depois que entrou outra pessoa, que eu treinei essa pessoa, que eu dei a minha gestão para ela ali, e que eu vi, caramba, como funcionou bem, e minha casa continuou no mesmo ritmo, do mesmo jeito que eu queria, na mesma pegada de limpeza, de organização. Falei, olha, esse negócio de gestão funciona, viu? E é isso que eu tô querendo passar para você. É um pouquinho da sua atenção, é um pouquinho da sua boa comunicação com ela, que a gente consegue organizar e ter aí dentro de casa a sua empregada doméstica, que seja assim, o seu braço direito, e que seja uma pessoa que você tem confiança para deixar as coisas e que elas vão andar sozinhas. Agora,
que eu quero contar pra vocês. Então, quando a Verinha saiu de casa, a Mariná veio trabalhar comigo. E a Mariná, quando a gente conversou, eu falei pra ela o que ela ia fazer dentro de casa. Ela falou pra mim: Fabi, tudo bem, eu topo, vou começar a trabalhar com você, mas eu não gosto de cozinhar. E pra mim precisava cozinhar, porque eu trabalho fora, né? Na época eu trabalhava fora o dia todo. Meus filhos, apesar de serem maiores, eles vinham almoçar em casa. Eles chegavam do colégio, tinham que almoçar, ok. Então tinha que ter almoço em casa. E aí eu falei: olha, não tem jeito, a gente vai ter que fazer almoço. O almoço é imprescindível aqui em casa. Então eu falei: pra você ficar comigo, a gente vai ter que ter essa condição. E ela falou: bom, tudo bem, então vou ficar. E eu via que de vez em quando ela tava meio mal-humorada, de cara feia. E enfim, e o que eu fui falar? Bom, eu tinha um combinado, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E eu fui conversar com ela. E aí eu fui perguntar: tá acontecendo alguma coisa? Eu tô sentindo que você não tá assim tão à vontade. Às vezes eu sinto que você não tá tão feliz. E aí ela veio me falar, ela falou: ai, Fabi, realmente, eu falei pra você que eu ia continuar aqui, que eu ia trabalhar com você, que eu não gostava de cozinhar, mas que eu ia topar fazer o almoço conforme a gente combinou. Falei: ok. E o que tá acontecendo? Aí ela falou: eu não estou conseguindo me organizar com a rotina da casa e fazer a comida. E aí eu falei: então vamos pensar o que você pode fazer dentro desse seu cronograma pra eu te ajudar para que dê certo você cozinhar e continuar com a rotina da casa. Ela falou: então tá, vamos sentar aqui e a gente vê como que fica. E eu sentei com ela, a gente refez o cronograma. E o que eu tirei ali dela? Porque daí foi uma coisa que resolveu. No dia que quando que ela ficava mais incomodada de fazer o almoço era no dia que ela passava roupa. Porque passar roupa para ela é uma atividade que demorava muito. Ela demora para passar roupa. Então, o que eu combinei com ela? No dia de passar roupa, no dia anterior, ela já vai deixar o almoço pronto. É um dia que ela não cozinha e a gente esquenta a comida. Eu falei: tudo bem, eu vou fazer dessa forma, porque daí pra você vai ficar uma coisa que funciona e pra mim não é um problema. Então, é isso que eu falo. Então, o que a gente fez? No dia que ela passava a roupa, ela não cozinhava. Simplesmente ela já tinha deixado o almoço pronto um dia antes e a gente chegava e esquentava a comida. Ok. Então, assim, é só uma questão de você organizar e pensar junto com ela o que vocês podem fazer para melhorar esse esquema dentro da sua casa. Então, às vezes, vocês perceberam, o que eu quero mostrar aqui para você é um pequeno detalhe, é uma sentada que a gente faz de conversa e resolve o problema. Depois disso, eu não tive mais problema. A Mariná chegava tranquila em casa, sempre feliz. Ela gostava muito de trabalhar aqui em casa e ficou, e assim, apesar de não cozinhar, cozinhava, fazia uma comidinha delícia, nada super sofisticado, mas o básico era delicioso. E ok, então pra mim resolveu, pra ela resolveu e a gente ficou bem, pra mim e pra ela. Então, quando você fala pra mim, né, ela é folgada, ela sempre chega atrasada. Gente, senta e conversa. Esse negócio de chegar atrasada, eu já contei algumas vezes pra vocês aqui, eu vou contar de novo. A Verinha, quando trabalhava comigo, logo que ela começou, eu pedi pra ela chegar às 7 horas da manhã, porque eu queria que ela me ajudasse com o café da manhã e a lancheira das crianças pra ir pro colégio, porque eles estudavam na parte da manhã. Ela falou: tudo bem. E eu falei: bom, ok, então se ela falou tudo bem, ela vai chegar às 7. Tinha dia que ela chegava, tinha dia que não chegava e com alguma frequência ela começou a atrasar muito. E aí eu fui conversar com ela. Falei: Verinha, a gente não combinou de você chegar às 7 pra me ajudar? Aí ela falou: Fabi, eu tô tentando. Só que pra eu estar aqui na sua casa às 7 horas da manhã, eu tenho que pegar um ônibus das 4 horas da manhã. Eu falei: caraca, como assim pegar um ônibus às 4 horas da manhã pra chegar na minha casa às 7? De jeito nenhum. Volte pro seu horário normal, pode chegar mais tarde. E aí eu parei pra pensar, eu falei: olha que falta de comunicação.
Antes de eu perguntar se ela podia chegar às 7, eu podia ter perguntado para ela, né? Como que é a sua rotina de vir para minha casa? Como que é para você chegar na minha casa às 7 horas da manhã? E não tive, eu não me liguei nisso. Ela falou que podia chegar, eu falei ok, e ficou. E sabe o que que acontece? Depois de um tempo ela me falou que ficou com medo de me falar que para ela chegar às 7 horas da manhã era muito difícil. Então, olha como também é uma questão de você dar liberdade para ela te falar as coisas, né? Então, quer dizer, a Verinha tinha medo de falar comigo, e ela topou chegar num horário que ela sabia que não para ela era difícil, porque ela não tinha liberdade e ela tinha medo de falar comigo algumas coisas. Então, quando eu falo para você que a comunicação ela é fundamental e ela é essencial para uma boa relação entre você e a sua empregada doméstica, é disso que eu tô falando. Então, de novo, Verinha, quando falou para mim que tinha que pegar um ônibus às 4 horas da manhã para chegar às 7 na minha casa, falei, cara, de jeito nenhum. Volte para o seu horário, não quero que você chegue na minha casa às 7 horas da manhã, você se sacrificando desse jeito. E quem estava saindo prejudicada também era eu. Porque primeiro que ela não rendia o que ela rendia antes, chegava, né, não chegava às 7, que era o que eu queria, e não rendia o que precisava, porque ela estava cansada. Você imagina que horas que ela não acordava para estar na minha casa. Então, gente, é isso. Pensem no outro, se coloquem no lugar do outro. E quando você for ter essa conversa, dá liberdade dela falar para você. Porque muitas vezes elas vão ter medo de falar, elas vão ter receio do que você vai pensar. Então, você mostrar para ela que você também está aberta e que ela pode vir conversar de uma forma que você vai entender, suspendendo o julgamento, né? Eu acho que aqui a gente, antes de julgar qualquer pessoa e antes de julgar o que a sua empregada doméstica vai falar, você tem que entender. Troque o julgamento pela curiosidade. Entenda o que ela quer para depois você dar a sua resposta e o seu parecer. O que você pensa sobre o que ela falou. Tá bom? Isso é fundamental. E não tem como, de novo eu falo, não tem como você ter uma boa relação dentro de casa com a sua empregada doméstica se você não tiver um mínimo de boa comunicação com ela e se você não tiver um bom relacionamento. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ficar trocando 6 por meia dúzia. Porque a partir do momento que você não consegue fazer a gestão da sua empregada doméstica, e não existe gente, não existe a empregada doméstica perfeita que vai chegar e vai resolver a sua vida, porque se ela era boa para a sua vizinha que te indicou, você sabe se a rotina da sua vizinha é a mesma que a sua? Os hábitos da família são os mesmos? Não são. Então, tudo é uma questão de adaptação, e para essa adaptação ser boa e funcionar para você na sua casa, não tem outro jeito, é gestão. É você fazer a gestão, é você conversar com essa sua empregada doméstica, você dar liberdade para ela também conversar com você. A boa comunicação faz toda a diferença dentro de casa. E na relação empregada-empregador, é assim. É uma relação também que a gente tem que ter a boa comunicação, tá bom? E a Dulce tá falando, nem a dona de casa é perfeita. Isso mesmo, Dulce, não somos perfeitos mesmos. E é isso que a gente precisa entender. Para você ser uma boa, para você ter uma boa empregada doméstica, você tem que ser uma boa patroa. Se você não é uma boa patroa, você não vai ter uma boa empregada doméstica, né? É isso mesmo. E aí outra coisa que eu queria falar aqui com vocês, que de vez em quando me aparece aqui umas perguntas. Ai, ela vive pedindo adiantamento, mas não entrega o serviço que eu quero. Então, aqui de novo eu vou falar da empatia. Não tem jeito, gente. Quando você pensa numa empregada doméstica, o que ela tem? Ela não vai ter, né? Elas não têm uma condição tão boa, no sentido de sim, às vezes ela vai precisar de um adiantamento, inclusive para terminar as compras do mês da casa dela, para conseguir comprar comida, para conseguir comprar um gás, para pagar o aluguel.
E se ela tá apertada e te pede um dinheiro emprestado e você pode fazer esse empréstimo para ela, não é um empréstimo, é um adiantamento, né, do salário dela, por que você não vai fazer? E por que você não faz de bom grado, pensando que você está ajudando aquela pessoa, pensando que você está ajudando ela, e não importa o motivo, por que ela está pedindo, se é para pôr comida dentro de casa ou se é para comprar um presente para o filho dela. E tudo bem, de novo eu vou falar para você, suspende esse julgamento, troca esse julgamento pela curiosidade, troca esse julgamento pela empatia pelo próximo. A partir do momento que você enxerga a sua empregada doméstica como uma pessoa que está ali te ajudando, ela sai da casa dela, olha o horário que ela sai da casa dela, o quão difícil é para ela chegar na sua casa, que ela tá ali te ajudando, que ela tá ali colocando, sabe? Às vezes ela vive mais a sua vida e vive mais com a sua família do que com a família dela mesma. Então, tenha um olhar diferente para sua empregada doméstica, olhe para ela com mais empatia. Se ela tá te pedindo um adiantamento e você pode dar esse adiantamento, não ache ruim. Faça esse adiantamento para ela de bom grado. Você vai ver que a partir do momento que você começa a trazer essa sua empregada doméstica para junto de você, para ela se comprometer ali com você, no sentido dela saber que ela pode contar com você, vocês vão ver que a entrega do serviço e o comprometimento dela com você muda e fica muito melhor, ela fica uma pessoa mais comprometida. Não deixem de pensar nisso. Pensem em você líder, você é o líder daquela sua empregada doméstica. E o líder, ele dá exemplo. Um líder, ele gera sentimentos bons e boas energias naquele liderado. E é isso que a sua empregada doméstica pode estar precisando, de você ser mais líder e menos chefe, né? E aí, quando você vai estar trazendo para ela essas questões de você estar realmente olhando para ela e pensando nela, a troca é imediata e o retorno que você tem é imediato, reflete automaticamente no que ela te entrega dentro da sua casa, tá? Então, quando você fala para mim aí, né, essa questão do comprometimento dela e o seu comprometimento com ela. Olha para você também antes de repente falar dela. E eu vou te falar, não adianta você reclamar da sua empregada doméstica se você não dá atenção para ela e se você não é uma boa patroa, tá? Quem não é uma boa patroa não tem bons funcionários. Não tem jeito, né? É uma troca, é uma via de mão dupla. E aí, eu vou te perguntar uma outra coisa. Tem uma outra questão que me perguntam muito aqui. Fabi, como que eu faço para minha empregada doméstica seguir o cronograma que eu montei para ela? Eu vou falar, ela não vai seguir e não vai funcionar. Porque não é ela que tem que fazer esse cronograma. Não é você que faz o cronograma, é ela que faz o cronograma. Porque quando você faz o cronograma da sua empregada doméstica, o que acontece? Você faz achando que é o melhor esquema para casa. Só que quem põe em prática é ela, não é você. E aí quem sabe o que ela vai ter de dificuldade ou facilidade para encaixar naqueles dias da rotina dela é ela. É lógico que você ajuda, é lógico que você orienta, mas não é você quem faz. Quem faz é a sua empregada doméstica. Então ela vai colocar lá o que ela vai fazer todos os dias, o que ela faz, né, da faxina, que dia que ela faxina cada cômodo, que dia que ela vai lavar, que dia que ela vai passar, o que ela gasta mais tempo para fazer, se é limpar banheiro. Hoje é dia de limpar banheiro, então hoje é um dia que eu tenho que me organizar com coisas que eu não gaste tanto tempo para fazer no resto da casa. Então não é você que vai saber isso, é ela. Por isso que quando você monta o cronograma e que você coloca para ela fazer, não funciona, tá bom? Então pensa nisso, na hora de montar o cronograma, senta com ela, monte com ela. E aí, ela estando junto, é outra coisa que é muito bacana, ela fica mais comprometida, porque ela também ela fez parte do processo de montar aquele cronograma. E aí, quando ela tá junto, funciona. Funciona porque ela vai pôr em prática, porque ela tá mais comprometida.
tá bom? Então, o que mais que a gente tem aqui, gente? Então, deixa eu ver das outras perguntas, né? Eu tô pensando aqui nas perguntas que o pessoal tem me fazendo. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí que a gente conversa, eu já te respondo aqui agora. Então aqui o que eu tava falando com você é da questão do papel de líder, né? Então, quando você realmente não se entrega no sentido de você tá prestando atenção e que ela se sente ali fazendo parte do processo, fazendo parte do ambiente, ela não se encaixa, sabe? Você precisa mostrar para ela que ela faz parte daquele ambiente. Bem diferente de um ambiente corporativo, a empregada doméstica ela não tem os estímulos que a gente tem quando você tem um outro colega, quando você tem objetivos, quando você tem ali, na verdade, metas para cumprir, né? Ela tem ali o dia a dia dela, que ela tem a rotina dela, mas ela não tem a meta, né? Ela não tem que alcançar alguma meta, ela tem simplesmente que cumprir o que está combinado. E quando ela entende que ela presta um serviço para você, que você tá ali como uma contratante, né? E que você é a cliente dela e que ela vai te entregar um serviço. E o que a gente quer quando a gente tem um cliente? Você não quer encantar? Você quer agradar? Você quer que aquele cliente fique feliz e satisfeito? Quando ela entende isso, ela entrega para você um serviço de melhor qualidade, porque ela vai querer te surpreender, ela vai querer fazer coisas diferentes, ela vai querer trazer novidades para você. E isso ela só consegue fazer se você dá autonomia para ela, se você dá liberdade para ela trazer coisas diferentes, para ela trazer uma criatividade aí para sua casa. Tem coisa que você vai gostar, tem coisa que você não vai gostar. E ok, faz parte do processo, tudo bem. Mas a partir do momento que se ela traz uma coisa que você não gostou, você já começa a podar, acabou. Ela para de trazer coisas novas aí para sua casa. Então, o legal aqui é você pensar quando você vai dar esse feedback e que esse feedback precisa ser um feedback, por mais que você não tenha gostado, um feedback positivo para ela não desistir de trazer novidades para você, para ela não desistir de trazer, para ela tentar te surpreender e para ela colocar em prática coisas que você acha que ela não conseguiria, tá? Porque isso também é uma coisa importante da gente falar. Quando você desestimula a sua empregada doméstica e quando você não acredita nela, se você não acredita, por que ela vai acreditar? Para que ela vai se esforçar para querer colocar aí coisas diferentes para você, se você não acredita no esforço dela, se você não acredita que ela é capaz? Então, ao mostrar que você acredita nela e mostrar para ela que ela é capaz, ela vai se sentir mais responsável, sim, ela vai se sentir mais competente, ela vai se sentir capaz de entregar coisas diferentes e coisas de melhor qualidade aí para você. Então é isso, não existe uma troca de conhecimento, uma troca de reconhecimento entre as duas partes se a gente não tem essa conexão, tá? Então você tá conectado com a sua empregada é muito importante para você ter realmente o resultado que você tá buscando, tá bom? E quando eu falo dessa questão de você tá aí trazendo ela para junto de você, eu falo isso com muita certeza, porque aqui na minha casa a Verinha só começou a entregar para mim um serviço que era o que eu queria e que era o que eu estava buscando quando eu trouxe ela para junto na responsabilidade. Eu mostrei para ela a importância dela dentro da minha casa, eu mostrei para ela que eu precisava dela para eu poder sair para trabalhar, que eu precisava dela para me ajudar a cuidar das crianças, porque sem ela eu não conseguia sair para trabalhar e sem ela eu não ia conseguir estar ali pagando o salário dela, porque eu precisava sair para trabalhar para pagar o salário dela. Então, a partir do momento que você mostra para sua empregada doméstica o quão importante ela é dentro da sua casa,
o quão importante ela é para te ajudar e quais são as responsabilidades dela, porque não é só você estar ali colocando que ela é ótima, né, empoderando ela ali no sentido não de dar poderes, ok, gente, mas empoderar no sentido de mostrar que ela é capaz, que ela é competente, que ela pode fazer melhor. Enquanto você não mostra isso para ela, enquanto você não mostra o quão importante ela é dentro da sua casa e quais são as responsabilidades dela, ela fica até descomprometida. E a partir do momento que ela entende que ela é responsável e que ela tem um papel ali dentro daquela casa, a chave vira. E é nesse momento que você vai ter aí a sua empregada doméstica, o seu braço direito dentro de casa. Então, é preciso sim a gente virar a chave delas, mostrar para elas o quão responsáveis elas precisam ser e como a gente precisa delas. E quando elas entendem essa questão do quão importante elas são e como a gente precisa delas, é que elas vão entregar aí um serviço completamente diferente, um serviço de muito mais qualidade para você, tá bom? Então, gente, mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? A ideia de hoje foi realmente só trocar uma ideia, trazer para vocês essa questão, porque eu fico pensando toda vez que chega alguma mensagem aqui para mim, né, que fala, né, reclamando, criticando da empregada. Eu sei, gente, ninguém é perfeito. Eu não sou, você não é, e a nossa empregada doméstica também não é. Todos nós erramos, todos nós temos defeitos. Mas a partir do momento que você começa a olhar com um olhar diferente para outra pessoa, que você suspende o julgamento, troca esse julgamento pela curiosidade e que você traz esse comprometimento da sua empregada doméstica, da importância dela, do papel dela dentro de casa, o comprometimento dela é diferente. E é aí que você tem a empregada doméstica que você está buscando. Mas sem isso não tem como. Não adianta a gente só ficar reclamando, não adianta a gente julgar e não adianta a gente querer ter o seu braço direito aí em casa, na sua casa, se você não faz o seu papel. Aí você vai, sim, ficar trocando de empregada toda hora, porque não é o problema só dela, né? O problema é de quem tá administrando também, né? Bom, vamos lá. A Dulce, tá bom? Dulce, eu tô te esperando, hein, Dulce? Você é a próxima aqui comigo. Então, joia. Gente, eu acho que hoje é isso. A minha conversa hoje... A Dulce tá procurando a Verinha. Calma, Dulce, a gente acha. Com muita fé e com muita dedicação no sentido de você olhar diferente. Eu acho assim, Dulce, a partir do momento que agora você tá começando a entender melhor que não é só, né, achar uma pessoa. A Verinha não chegou a Verinha que ela era pra mim. Ela chegou uma Verinha diferente, ela só virou a minha Verinha porque eu fiz a gestão dela. Eu dei essa atenção pra ela, eu mostrei pra ela o quão importante ela era aqui pra minha casa. Então, ela só virou a Verinha que eu conto hoje pra vocês por isso, porque eu tive um olhar diferente pra ela, eu a enxerguei. A partir do momento que eu enxerguei a Verinha como Verinha, acabou. Ela virou outra pessoa. E aí eu trouxe ela pra junto de mim e ela sim se tornou meu braço direito, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu fico aqui agradecida, obrigada pela companhia. Falo com vocês aí sempre que precisar. Tem dúvida, manda mensagem pra mim, manda aí no direct, eu converso com vocês. E vambora, vamos trabalhar essas empregadas domésticas aí, vamos mostrar que elas são capazes, vamos trazer elas para a responsabilidade delas dentro de casa, para vocês terem aí um serviço de melhor qualidade, para vocês terem sim uma empregada doméstica que vai ajudar e que não vai trazer problema, porque o que a gente precisa é excluir os nossos problemas e ficar aqui com uma casa mais harmônica, com uma harmonia melhor em casa, uma casa mais feliz, uma empregada mais feliz e que traga aí o serviço e a tranquilidade que você precisa dentro de casa, tá bom? Então é isso. Obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até a próxima live.